Olá, sejam bem-vindos a Uberlândia de Ontem e Sempre, programa que compartilha com você gostosas memórias e histórias da cidade. O programa de hoje traz curiosidades da cartografia de Uberlândia com o projeto Uberlândia Arte. Tem belas fotografias no quadro Fotografia Falada e a produtora cultural Antônia Nunes no Prosa Mansa com Celso Machado. O quadro Arte e Cultura de hoje fala sobre o projeto Uberlândia Arte, que retrata uma cartografia afetiva sobre a memória da cidade. Curioso, não? Vamos conferir? Desenhava quando eu era criança, quando eu estava criança, tinha uns 3, 4 anos de idade. E minha mãe via que, de certa forma, eu conseguia me sentir bem, conseguia, de certa forma, criar uma linha de fuga daquela, né? E aí meus pais foram me incentivando, fui desenhando e não perdi o hábito de desenhar. E até hoje eu mantenho esse hábito como uma forma de conversar comigo mesmo, sabe, através do desenho. Até que quando eu cheguei aos meus 17, 18 anos, eu vi que era isso que eu queria realmente fazer, sabe? Trabalhar com a arte. Então, eu passei minha adolescência muito me questionando sobre isso. E quando eu me mudei para Uberlândia, eu não conhecia a cidade, eu não tinha nenhum conhecimento, nenhuma informação sobre a história dela. E quando eu comecei a conhecer um pouco melhor a cidade, eu vi essa necessidade de me conectar com a memória. E aí quando eu comecei a conectar com a memória, eu consegui, de certa forma, eu percebi como que essa memória era construída em torno do mito do progresso, né? De como que essa cidade progrediu, de como que o progresso era influente na história da cidade. E a ideia do projeto era mais ou menos, né? De como de construir essa cartografia, né? Sobre memórias afetivas da cidade de Uberlândia, de como essa cartografia ela tem o tema sobre o mito do progresso, de como que ela vem mapeando esse mito e como que esse mito impactou os grupos sociais da cidade. Os negros, os indígenas, os trabalhadores rurais, de como os patrimônios culturais e históricos. Então os registros do site, o registro dos negros, os registros da Cismaria, os registros da cidade quando era construída, formada por fazendas, da construção dos primeiros patrimônios históricos, né, patrimônios urbanos da cidade. E ela vem caminhando por mais 3 mapas, né, ela é composta por 3 mapas e ela vem, em cada mapa ela tem um período histórico. O primeiro mapa ele se refere ao século XIX, o segundo durante o século XX e o terceiro durante o século XXI. Estar em contato com as memórias das pessoas, da cidade, eu acho que foi o que mais me instigou. A arte nos sensibiliza, né? Ela nos traz um olhar da cidade, sobre a vida que a gente vive, sobre o cotidiano que a gente vive, que muitas vezes a gente passa despercebido. Mas ela traz esse detalhe e através desse detalhe ela, de certa forma, nos agrega um outro olhar sobre como vivemos, sobre como podemos viver, como sentimos, como pensamos.
Depois do intervalo tem o Fotografia Falada, uma parceria do programa com o grupo do Facebook Fotografia de Rua de Uberlândia. Não saia daí!